falou sobre uma possível saída pela tua cabeça, isso não passou? O Manchester City poderia buscar definitivamente o Rodrigo no Real Madrid. O Manchester City estaria disposto a gastar na casa de 100 milhões de euros. E depois, durante a semana, ele sai no meio de um treino. No meio de um treino, ele vai embora. Algo está pesando os ombros e a cabeça do Rodrigo. Escolha uma das opções. Opção A, jogar no maior time do mundo, fazer história na Champions, se tornar peça fundamental do time, mas nunca ter o reconhecimento que merece, sempre ser um reserva de luxo, estar sempre na sombra de outros jogadores e com a chegada de novos craques, você é o primeiro a aparecer nos rumores de possíveis vendas. Ou opção B, se arriscar jogando em um outro gigante europeu, se tornar o grande craque do time e referência técnica, ser o protagonista. Você não está no Real Madrid, mas ainda assim tem enormes chances de ganhar uma Champions, ganhar grandes ligas e quem sabe disputar até uma bola de ouro. Esse é o dilema de Rodrigo. Imagine estar entre os 5 maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões pelo seu clube. E mesmo assim, eles querem te vender. E se a história do Rodrigo ao longo do tempo, muitas vezes foi ele se tornando invisível no Real Madrid, mesmo com Ancelotti durante um período, ele não conseguia ser o titular absoluto, ser o grande protagonista daquele time. E com a chegada do Xabi, chegou a não disputar nem um único minuto em 4 dos 5 jogos assim que ele chegou. A mensagem de Xabi Alonso pro Rodrigo logo de começo não foi muito boa, apesar de que agora ele até começou alguns jogos como titular, mas será que isso é o suficiente para um cara que tem um talento gigantesco como o do Rodrigo? Botou na frente, Rodrigo pra perna esquerda! Rodrigo já deu ao Real Madrid um dos momentos mais icônicos dos últimos anos na Champions League e no futebol. Gols decisivos na Champions, desde seu primeiro hat-trick se tornando um dos mais jovens da história a fazer um hat-trick em Champions League, até gols salvadores pelo Real Madrid. Quem não lembra da virada histórica contra o Manchester City, nos gols contra o Chelsea, nos gols contra o City em 24 também, que eliminou o City mais uma vez e levou o Real Madrid ao título da Champions. Em nenhum momento ao longo da história, em nenhum lugar, a gente viu alguém duvidando do enorme potencial do Rodrigo. Um cara que tem um grande potencial de se tornar uma das maiores estrelas do planeta. Mesmo no Real Madrid com poucos minutos ao longo dos anos, se a gente somar aí, o Rodrigo começou a ser titular na temporada ali com o Ancelotti e tal, em 24, mas fica a eterna dúvida até hoje na carreira do Rodrigo. Será que jogando num Liverpool da vida, num Bayern, no Manchester City, a gente não poderia ver o Rodrigo como um dos maiores jogadores do planeta, estando performando aí sempre brigando por bola de ouro? Não é difícil de imaginar isso, sabendo do talento e do repertório que o Rodrigo tem. E é isso que nós vamos ver hoje. A estranha queda de Rodrigo. Um jogador que em 2024 se tornou um dos melhores do planeta. Hoje se contenta mais uma vez, em mais uma temporada, a aparentemente virar um grande reserva de luxo. Vamos ver do início da trajetória do Rodrigo no Real Madrid até os dias atuais. Seus momentos de euforia, seus momentos de dores e críticas. Mas antes, já vai chegando deixando o seu dedão no like aí, beleza, rapaziada? Vai deixando aquele dedão gostosinho no like. Se inscreve no canal aí, porque, como eu sempre digo no começo dos vídeos, se você nunca me viu na vida antes, irmão, já vai chegando se inscrevendo, que lá no fim do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, mas eu garanto que você não vai se arrepender. A sugestão desse vídeo foi do Lucas aqui, beleza, rapaziada? Um inscrito que mandou lá no meu Instagram, beleza? Então, Lucas chegou mandando lá, chega muita sugestão de vídeo. Se você quiser mandar uma sugestão de vídeo, é só você seguir aqui, ó, Victorando, que tá aparecendo na tela, Victorando Fute, que lá eu consigo dar uma atenção maior, beleza? Aqui na tela tá aparecendo o print de algum das centenas de mensagens que vocês me mandaram lá pedindo pra fazer o vídeo do Rodrigo. Quero destacar isso aqui, ó. Oi, eu sou o Victorando Jamaicano. Estou ordenando que você faça um vídeo sobre a queda do Rodrigo, que hoje é meio que coadjuvante no Real Madrid. Aí tu vai ver a foto de perfil. A foto de perfil. O malandro me botou com a camisa da Jamaica e de dread, mano. Pelo amor de Deus, só tem doente, cara. Então vocês mandam aqui nesse canal, vocês sugestão, a gente sempre tá escutando vocês. Uma hora ou outra o vídeo sai. E é isso, vamos pro vídeo e é nóis. Em 2018, por 50 milhões de euros, Rodrigo chegava ao Real Madrid não só com a pressão de mostrar que valia o quanto foi pago, como também ele tinha a pressão de mostrar para os brasileiros que não era só mais um brasileiro midiático que o Real Madrid comprava e que ia flopar na Europa. Rodrigo chegou para jogar no Real Madrid Castilha, o que já é de praxe do clube merengue, para amadurecer os jogadores que vêm de fora da base do clube. Logo conseguiu se destacar, até que em 2019 já viram que o Raio tinha um grande potencial depois de ter destruído
ido lá no Castilla e subiram ele pro profissional. Inclusive, nas últimas duas contratações aí de jovens, né, o Arda Güler e o Endrick, o Real Madrid parece que deu uma mudada nessa política, né, mano, de jogar lá pro Castilla. Não sei se é porque o Vinícius Júnior e o Rodrigo talvez chegaram lá muito cruz, mas o Endrick, que eu me recorde, não ficou no Castilla e o Arda Güler também não. Mas enfim, vamos seguir pro vídeo. Rodrigo se adaptou rapidamente quando sobe pro profissional em 2019. O Real Madrid passava por uma reestruturação depois da saída, né, da era CR7, ficou uma lacuna vazia ali no Real Madrid e eu lembro que todo mundo ficava, caraca, o que o Real Madrid vai fazer agora? Porque o CR7 tinha saído, mas grandes nomes também daquele tri da Champions, né, foram aos poucos envelhecendo, saindo, perdendo espaço. O Real Madrid precisava urgentemente de uma renovação de elenco e acredito eu que foi aí que mudou a política do Real Madrid, né, o pessoal começou a entender de tipo assim, mano, a gente precisa estar sempre trazendo jovens pra gente conseguir mesclando os experientes com jovens, a gente não sofrer como sofreu quando aquele elenco, né, de 16, 17, 18 foi se esvaindo. Mas enfim, Rodrigo, por essa reestruturação, começou a receber mais oportunidades em campo, mano. E foi ali que ele meteu ali, estabeleceu o seu primeiro grande recorde da carreira. Em novembro daquele ano, no hat-trick contra o Galatasaray na Champions, o Raio se tornou o brasileiro mais jovem a marcar um hat-trick na competição. Essa partida ficou marcada, mas o Rodrigo terminou essa temporada aí, né, com 9 gols e deu 3 assistências em 29 partidas. Mas foi na temporada 21-22 que o patamar do Raio mudaria completamente dentro do clube. O Real Madrid ainda tentava se reformular e estava longe de estar entre os grandes favoritos da Champions. Apesar de o Real Madrid, pela história, sempre ser um grande favorito, quando se olhava pro elenco do Real Madrid, se pensava, pô, é o Real Madrid, mas assim, tem times mais fortes, tem times com elencos melhores, com elencos mais maduros. O Real Madrid tá cheio de jovens, não tem uma grande estrela como o CR7. Então, ninguém pregava o Real Madrid como o grande favorito da Champions ou como o time mais forte da Champions. Mas é ali naquela temporada que o pacto ficaria maior ainda, que ia virar um meme maior ainda, porque naquela temporada que se provou que sempre temos que respeitar o Real Madrid. Rodrigo começou a ter mais oportunidades em campo, ainda era reserva e Vinícius Júnior começava a despontar. Rodrigo, no cantinho dele, comia quieto e esperava o momento certo para mostrar ao mundo seu verdadeiro talento. Depois de uma virada histórica para cima do Paris Saint-Germain nas oitavas de final e depois de meter um 3-1 no Chelsea fora de casa no jogo da ida, o jogo de volta dentro do Santiago Bernabéu, todo mundo já pregava o Real Madrid como grande classificado e que o Chelsea não ia dar pavor nenhum no Real. Doce ilusão. A partida começa e o Chelsea faz o verdadeiro salseiro dentro da casa do Real Madrid. Os caras meteram 3-0 e estavam com a classificação encaminhada até aos 35 do segundo tempo, quando Ancelotti olhou pro banco de reservas e chamou ele, o Raio. Rodrigo Raio entrou em campo e apenas 120 segundos depois fez história. Real Madrid precisa de qualquer jeito do gol! A partida foi para prorrogação e depois o Real Madrid saiu de lá vencedor. Esse, né, foi só o primeiro dos gols impressionantes e importantíssimos aí que o Rodrigo faria naquela temporada. Nas semifinais, Real Madrid e Manchester City fizeram um jogo absurdo. Para muitos é um dos melhores jogos da história da liga. 4-3. 4-3 pro Manchester City. E no jogo de volta no Santiago Bernabéu, o Real tava perdendo a classificação, principalmente depois desse gol do Manchester City. O Real precisava de 2 gols para levar a partida pros pênaltis. Até que mais uma vez, perto do apito final, Ancelotti olha pro banco e vê ele, Raio. E aí surge uma das maiores imagens aí, né, rapaziada, da Champions League, mano. O Rodrigo olhando pra baixo, orando, pedindo a bênção pra Deus e vai entrar em campo. E o resto é história, né, rapaziada? Raio diminui assim que entra, dá esperança pro Real Madrid e nos acréscimos de cabeça vira o jogo. Na prorrogação, Benzema fechou o caixão e Real Madrid classificado. E todos sabemos o que resultou, né? No final, Real Madrid campeão com gol de Vinícius Júnior na final em cima do Liverpool. Nesse momento, o mundo já não olhava mais pro Rodrigo como apenas uma grande promessa e já olhavam pra ele como realidade, como um cara que poderia disputar a vaga assim como um grande titular do Real Madrid e poderia se tornar uma peça fundamental não só do Real, como uma grande estrela mundial, né, cara?
Na temporada de 2023, o mundo olhava diferente pro Rodrigo. Apesar do Real Madrid não viver o seu melhor momento técnico, um jogo que ficou marcado na temporada da Champions foi os 2 gols de Rodrigo em cima do Chelsea no jogo da volta, consolidando a classificação do Real Madrid para a semifinal. Rodrigo se provava mais uma vez um cara que crescia em Champions League, o Mr. Champions aí, né, rapaziada? E mostrava que o Rodrigo tem muito a oferecer. O moleque é muito brabo. O cara finaliza bem de direita, de esquerda, tem drible, tem passe. O Real Madrid naquela temporada acabou tomando aquele balaio histórico pro Manchester City na semifinal, né? Mas sempre aquele sentimento de, tá, agora o Rodrigo vai virar o craque do Real Madrid, vai ser mais protagonista, vai dividir protagonismo. E isso aconteceu sim na temporada de 2024. Em 2024 ficou insustentável manter o Rodrigo apenas como reserva de luxo. Já era comprovado de que ele era um grande craque com potencial mundial. Com a saída de Benzema, Rodrigo começou a virar titular e fazia parceria de ataque ali com o Vinícius Júnior. Na temporada 24, o Raio viveria a melhor temporada da sua carreira. Destruiu adversários como Valência pela La Liga e meteu esse golaço contra o Cádiz, destruindo o sistema defensivo. E depois, com a lesão de Vinícius Júnior, o Rodrigo virou o grande protagonista do ataque do Real Madrid até então. E era o momento dele provar que conseguiria, sim, ser um cara que chama a responsabilidade no clube. E o Rodrigo provou que poderia, sim, ser esse cara. A atuação de Rodrigo na vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Atlético de Bilbao despertou pro mundo a seguinte visão. Caraca, mano, será que o Rodrigo ser um reserva de luxo não é uma crueldade com o menino? Será que ele não poderia estar se destacando e sendo o grande protagonista em qualquer time do planeta? E aí começou ali até umas discussões de tipo assim, pô, será que o Rodrigo não é melhor que o Vinícius Júnior? Depois da lesão de Vinícius Júnior, Rodrigo Raio marcou 9 gols e 2 assistências, fazendo 15 gols e dando 8 assistências em 40 jogos. Mas apesar de tudo isso, Carlo Ancelotti não demonstrou nenhum interesse em colocar Vinícius Júnior no banco ou testar jogar com o Rodrigo como titular. Apesar de ter um desempenho muito melhor jogando pela esquerda, né, que é onde ele surgiu, o Raio mostrou que não, irmão. Onde precisar me colocar aí, eu consigo desempenhar. E isso ficou mais comprovado ainda na semifinal da Champions, quando estava atuando pelo lado direito do campo e meteu 2 gols na vitória contra o Manchester City. Na partida de ida, fez o gol que deixou o Real Madrid vivo. E na partida da volta, fez o gol que colocou o Real Madrid na frente. O City depois empatou, mas o Real Madrid se classificou nas penalidades. E o resultado final já sabemos, né? Mais um título de Champions pro Real Madrid. Rodrigo fez a melhor temporada da sua carreira, com 51 jogos, 17 gols e 9 assistências. Ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Champions, o Mundial de Clubes e a Supertaça da Espanha. Mas no final da temporada, mais uma surpresa horrível, comprovando aí a invisibilidade do Raio, né, pro futebol europeu. Rodrigo não ficou nem entre o top 30 melhores jogadores do planeta, o que foi simplesmente um crime cometido. E que comprova, né, rapaziada, que estão boicotando os brasileiros sim na bola de ouro, mano. Prioridade dos caras aí é pra europeu. Se a gente puxar aí o retrospecto, cara, Rodrigo, Vinícius Júnior na mesma temporada sendo roubado aí pelo Rodri. Agora o Rafinha não ficar nem no top 5. É simplesmente, cara, absurdo, irmão. E em 2024, com a chegada de Kylian Mbappé, se surgiu o primeiro grande rumor da saída de Vinícius Júnior. Alguns clubes europeus como Arsenal e Liverpool se mostraram interessados, principalmente o Manchester City. Uma coisa que ficou marcada foi que após a chegada do Mbappé aí, se falavam em um trio mágico com Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé, e até no próprio avião do Real Madrid esqueceram do Rodrigo ali, cara, não colocaram a imagem dele como um quarteto mágico, mas na verdade o trio mágico, sendo que, pelo amor de Deus, é o Rodrigo, tá ligado? Por que não botaram o cara, mano? Com a chegada de Kylian Mbappé, Rodrigo ainda assim fez uma boa temporada, mas longe da brilhante temporada que fez em 2024. Afinal, todo o Real Madrid estava mais uma reformulação aí, se adaptando a jogar. O Ancelotti tentou manter um time com Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé e Bellingham jogando juntos, mas o futebol mostrou que é preciso ter mais jogadores que marcam num time, e o Real Madrid fez uma temporada ruim aí, péssima, né, cara? E a queda do Rodrigo foi acompanhando a queda do Real Madrid. Porém, com a chegada de Xabi Alonso, Xabi chegou botando os brasileiros aí como tirando os caras pra nada, né, mano? Vinícius Júnior começou a
a pegar banco. Rodrigo também, nos primeiros 5 jogos do Xabi Alonso, 4 começou no banco. Quando foi substituído aí, depois deu aquela reclamada, né, que é normal, natural do jogador. E na janela de 25, 26 aí, começaram maiores rumores sobre a saída de Rodrigo. Vários clubes europeus e ingleses se mostraram interessados em ter o Raio. E até falaram de Rodrigo no Paris Saint-Germain. Mas a verdade é que um cara com o potencial do Rodrigo se contentar em ser sempre um grande reserva de luxo do Real Madrid, eu acho desperdício. Eu sei que é meio complicado você sair do Real Madrid, porque depois que você sai do Real Madrid, pra você voltar é muito difícil. E você estando no Real Madrid, você tá no auge, no ápice do futebol europeu, né, cara? Porque é o time que mais tem Champions, é o time que mais tem mídia. Ao lado ali do Barcelona, eu acho que são os times mais midiáticos da Europa, né, mano? Mas o Real Madrid ainda é um pouco mais midiático. E ainda assim, rapaziada, você sair do Real Madrid e ir pra um clube como um City, como um Liverpool, querendo ou não, você não tá dando um passo atrás na carreira, mas você tá descendo uma prateleira, até porque o Real Madrid é a maior prateleira da Champions, né, do futebol europeu. Eu sei que às vezes é meio difícil pro jogador largar o osso, mas eu vejo muito exemplo parecido com o do Isco, né, cara? O Isco sempre foi um grande jogador, cara. O Isco, pelo que ele fez no Málaga, pelas atuações que ele tinha no Real Madrid quando ele entrava, quando ele era titular, era um cara que seria titular em qualquer outro time do mundo, mas se contentou em ser sempre um reserva de luxo do Real Madrid, que entrava quando dava, quando alguém se lesionava, e nunca alcançou seu potencial máximo na carreira, né? Agora no Betis, na temporada passada, comeu a bola, mesmo já com a idade, não é mais um jovem garoto, mas ainda assim ficou mostrando que, pô, a carreira desse cara poderia ter sido muito maior. O sentimento que fica pro Rodrigo é esse, o tempo tá passando e a gente sabe que o auge físico do jogador dos 20 aos 26, 27 anos, depois começa a dar aquele declínio, né, rapaziada, fisicamente. Então eu gostaria muito de ver um Raio jogando, sendo protagonista de algum grande time. Imagina um Raio no Liverpool, no Bayern. No Bayern não, tipo assim, eu não queria ir no Bayern não, aqueles caras, né, eu aqui chique. Mas tipo assim, eu não gostaria de ver o Rodrigo no Bayern por causa que o Bayern joga no campeonato alemão, que é fraquíssimo, né? Eu queria que o Rodrigo fosse pra Premier League, mano. Ele jogando ali no Liverpool ou no Manchester City, que são times que podem brigar por Champions League, mano, ia ser cinema de ver, irmão. Agora, Arsenal e Chelsea, eu também já acho que é descer muito, porque o Liverpool e o City estão sempre aí brigando por Champions, né, mano? Arsenal e Chelsea, não sei quantos anos não ganham uma Champions aí, né? Chelsea ganhou em 21 e tal, mas esse sentimento que fica agora pro Raio, pegou o banco no último jogo novamente, provavelmente vai ser a temporada toda assim, joga um jogo sim, joga 2 não, aí é um titular e depois só entra no segundo tempo. Eu acho que é um desperdício, mas e você? O que você acha? Comenta aí sua opinião. Rodrigo é invisível, ele lançou aquela comemoração lá, né, de invisibilidade. O que você acha, rapaziada? Comenta aí sua opinião. Não esquece de seguir o Victorando e até a próxima. Te espero no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.